Filha de Egg de Mauro e Tony Mano, Celeste Mano nasceu em 22 de novembro de 1996, em Catânia, na Itália. Seus primeiros anos foram vividos na Europa, até que, em busca de novas oportunidades, sua família decidiu se mudar para Melbourne, na Austrália. Foi nesse novo lar que Celeste construiu sua trajetória, sempre movida por grandes sonhos e por um coração cheio de compaixão. Desde o momento em que nasceu, ela demonstrou ser carinhosa e era uma criança muito brincalhona. Ela tinha um meio-irmão mais velho chamado Jaden. Aos 4 anos, tornou-se uma irmã mais velha quando sua mãe deu à luz ao seu irmãozinho Alessandro. A família era uma das coisas mais importantes para ela, pois era muito próxima de todos. Seus amigos diziam o quão maravilhosa e gentil Celeste era. Ela fazia de tudo para que alguém se sentisse incluído, caso visse essa pessoa sozinha. Cursou o ensino médio no Labor Secondary College, onde era líder de torcida. Após se formar em 2015, Celeste ingressou no Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, onde escolheu estudar criminologia e psicologia. Sua curiosidade pela mente humana era imensa. Ela sonhava em ajudar as pessoas, buscando entender a maneira como pensam, sentem e se comportam. Ao concluir seus estudos, Celeste conseguiu emprego em um call center localizado em New Park, um subúrbio de Melbourne. Sua simpatia, empatia e liderança natural rapidamente a destacaram, fazendo com que ela ascendesse profissionalmente até alcançar o cargo de líder de equipe. Foi nesse ambiente de trabalho que Celeste conheceu Chris Ridsdale. A conexão entre eles foi imediata e logo um romance floresceu. Chris frequentemente expressava sua admiração por ela, dizendo que Celeste era uma verdadeira joia. Com seu sorriso radiante e energia contagiante, Celeste tinha o dom de tornar o ambiente ao seu redor mais leve e acolhedor. Como dito antes, durante sua juventude, ela havia sido líder de torcida e a paixão pela dança permaneceu viva em sua vida. No entanto, o que realmente definia Celeste era sua bondade genuína e constante. Sua família era o centro de seu mundo, especialmente o vínculo profundo que compartilhava com sua mãe Egg. Após a faculdade, Celeste voltou a morar com sua mãe. Mesmo já adulta, ela e Egg mantinham um ritual noturno especial. Todas as noites, Egg a cobria na cama e juntas conversavam sobre o dia que havia passado. Era esse tipo de relação que tinham, marcada por muito amor, proximidade e confiança. Celeste tinha muitos motivos para se sentir animada com o futuro. Ela estava prestes a comemorar seu 24º aniversário e aproveitava intensamente as pequenas alegrias da vida. No dia 14 de novembro de 2020, Celeste e Chris foram a um brunch em um bar no terraço, celebrando o fim das restrições do lockdown. Tiraram fotos sorrindo juntos e Celeste, em um momento de felicidade, oficializou o relacionamento no Instagram com uma publicação cheia de alegria. O domingo, 15 de novembro, transcorreu de maneira tranquila. Celeste passou o dia descansando em casa, planejando sua festa de aniversário com sua mãe e assistindo a um filme. À noite, o ritual de sempre antes de dormir se repetiu. Egg disse à filha que a amava. "Eu te amo mais. Boa noite", respondeu Celeste. E essas foram suas últimas palavras. Nas primeiras horas da manhã do dia 16 de novembro, por volta das 4h10, o som de vidro se quebrando rompeu o silêncio da casa. Assustada, Egg despertou em pânico e correu até o quarto da filha. A cena que encontrou parecia um pesadelo. Celeste estava deitada na cama, imóvel, com sangue por toda a parte e pedaços de vidro espalhados pelo chão. Desesperada, Egg correu até Celeste e tentou acordá-la, mas não teve sucesso. Algumas horas antes, elas riam juntas. Agora, sua filha não estava mais viva. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas já era tarde demais.
Celeste Manno havia sido brutalmente assassinada. Devastada pela dor, Egg fez uma acusação angustiante no local. Ele a matou. A autópsia revelou que Celeste foi esfaqueada 23 vezes, principalmente no peito, nos braços e no abdômen. De acordo com a polícia, o ataque durou cerca de 2 minutos. Ainda assim, Egg agiu quase imediatamente ao ouvir o barulho de vidro se quebrando. A casa era pequena, e quando ela chegou, o agressor já havia desaparecido. Os detetives levaram as palavras de Egg a sério e perguntaram a quem ela se referia quando disse "ele a matou". A resposta dela revelou um capítulo sombrio que as autoridades haviam deixado em aberto. Celeste e Egg já haviam procurado a polícia antes. Elas tinham expressado suas preocupações, mas seus avisos não foram levados a sério. À medida que os investigadores aprofundavam a apuração, descobriram o nome de um homem que no passado havia trabalhado com Celeste no call center. Louis Sacco. Nascido no Iraque em 1984 em uma família cristã, Louis era o filho mais velho entre 5 irmãos. Em 1992, quando ele tinha 8 anos, sua família recebeu autorização para entrar na Austrália como refugiados humanitários. Durante a infância, Louis era visto como um menino quieto, gentil e um pouco solitário. No entanto, por trás dessa aparência reservada, crescia uma obsessão perigosa. Uma obsessão que anos depois se tornaria fatal. Desde muito jovem, Louis demonstrava preferência pela solidão. Enquanto outras crianças brincavam ao ar livre e formavam laços de amizade, Louis passava a maior parte do tempo trancado em seu quarto, isolado de todos ao seu redor. Com o passar dos anos, esse distanciamento se aprofundou. Ao chegar na faculdade, Louis já havia construído um mundo próprio, silencioso, fechado e emocionalmente distante. Ele nunca se envolveu em um relacionamento amoroso. Cada vez mais retraído e desconectado socialmente, Louis dedicava seus dias à solidão. Após concluir os estudos, encontrou dificuldades para manter o emprego, ficando desempregado por vários anos. Essa situação mudou em abril de 2018, quando ele conseguiu uma vaga em um call center localizado em New Park, o mesmo onde Celeste já era reconhecida como uma respeitada líder de equipe. A princípio, o relacionamento entre Louis e Celeste era estritamente profissional, sem qualquer anormalidade. Entretanto, em junho de 2019, tudo começou a mudar. Louis foi demitido por baixo desempenho e, em seu último dia de trabalho, Celeste foi designada para a tarefa de acompanhá-lo até a saída, um procedimento de rotina. Ela conduziu a situação com profissionalismo, oferecendo até mesmo um aperto de mão como gesto de cortesia. A reação de Louis, porém, foi perturbadora. Em vez de corresponder ao aperto de mão, ele se inclinou e beijou Celeste no rosto. Esse gesto, além de inesperado e inadequado, deixou Celeste profundamente desconfortável. Mais tarde, ainda naquele dia, ela relatou o ocorrido à mãe. Tentando tranquilizá-la, Egg sugeriu que poderia ter sido apenas uma despedida desajeitada, fruto de uma paixão inofensiva. Mas não era algo inofensivo. Na verdade, aquilo foi apenas o começo. Pouco tempo depois de ser demitido, Louis começou a enviar mensagens para Celeste pelo Instagram. Desde o início, o tom era intenso. Ele despejava seus sentimentos, dizendo que não conseguia parar de pensar nela, que não conseguia comer nem dormir. Perguntava desesperadamente se ela sentia o mesmo. Celeste respondeu com gentileza, mas foi clara. Agradeceu pelos elogios, explicou de forma educada que não tinha interesse e, em seguida, bloqueou Louis. No entanto, ele não aceitou a rejeição. Determinado a manter contato, Louis passou a criar perfis falsos no Instagram. As mensagens que antes pareciam apenas demonstrações de paixão
rapidamente se tornaram perturbadoras. Os textos ganharam um tom explícito, inquietante e cada vez mais obsessivo. Uma mensagem em especial deixou Celeste profundamente assustada. Celeste, se você tivesse meu corpo por um dia, o que faria comigo? Diante disso, Celeste decidiu responder novamente, dessa vez com firmeza. Pare de me contatar. Isso está me deixando muito desconfortável. Por favor, respeite meu pedido e pare. Mesmo com o pedido claro, a obsessão de Luei só aumentava. Ele criava novos perfis falsos, enviava uma enxurrada de mensagens e a saúde mental de Celeste começou a ser afetada. Dormir se tornou um desafio e a ansiedade passou a dominar seu dia a dia. Seu namorado e sua mãe notavam o quanto a situação estava a destruindo. Com o passar do tempo, o tom das mensagens de Luei também mudou. Sua última mensagem carregava um peso ainda mais sombrio. Minha impressão sobre você mudou. Você é igual a todas as outras. Vou dedicar cada gota da minha energia para provar o meu valor ao mundo. Essa é a minha promessa para você. Esta é a minha última mensagem. Aquela situação já não parecia mais ser apenas uma fixação amorosa. Era uma ameaça. Após meses sendo atormentada, Celeste e Egg decidiram procurar a polícia. Elas contaram tudo aos policiais. Como mesmo bloqueado, Luei continuava tentando entrar em contato, como a estava perseguindo e como Celeste temia pela própria vida. No entanto, os policiais disseram que não podiam fazer nada. Segundo eles, Luei não havia feito ameaças diretas, nem causado danos físicos. Pelo menos ainda não. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Nem mesmo o nome dele foi anotado. A única orientação que deram foi: evite usar as redes sociais. Essa resposta, além de irresponsável, foi devastadora para a mãe e filha. O sistema que deveria protegê-las simplesmente as ignorou. Sem apoio legal, Celeste não teve outra alternativa a não ser continuar enfrentando o assédio. Nos 6 meses seguintes, o comportamento de Luei piorou ainda mais. Ele passou a aparecer do lado de fora do local onde ela trabalhava. Ficava observando, seguindo seus passos. Ele chegou a criar mais de 140 perfis falsos para conseguir manter contato com ela. E então, o pior aconteceu. Ele descobriu onde Celeste morava. Tinha seguido ela até em casa. Celeste chegou a desabafar com uma colega de trabalho, dizendo que não se sentia mais segura. Ela tinha certeza de que Luei iria matá-la. E, tragicamente, sua intuição estava certa. O medo de Celeste havia se tornado insuportável. Já não era apenas ansiedade. Ela sentia que o tempo estava se esgotando. Impulsionadas por esse pavor crescente, Celeste e sua mãe decidiram voltar à delegacia, na esperança de que dessa vez alguém as ouvisse. E finalmente encontraram um policial que as levou a sério. Ele correspondeu à gravidade da situação e orientou as duas a solicitarem uma ordem de intervenção para proteção pessoal contra Luei Sacco. Mãe e filha agiram rapidamente para formalizar o pedido e conseguiram. Para surpresa delas, Luei contestou a ordem judicialmente. No entanto, o juiz rejeitou seus argumentos. Pela primeira vez em vários meses, Celeste experimentou uma pequena sensação de alívio. Talvez agora, enfim, pudesse voltar a respirar com um pouco mais de tranquilidade. Mas essa paz frágil estava com os dias contados. Apenas 3 meses antes da noite trágica, em 15 de agosto de 2020, Luei voltou a perturbá-la, não pessoalmente, mas através de uma carta manuscrita de 3 páginas. No conteúdo da carta, ele implorava para que Celeste retirasse a ordem. Prometia que, se ela fizesse isso, ele desapareceria para sempre de sua vida. No final da mensagem, desenhou um rosto sorridente.
um gesto distorcido e perturbador que tornava aquela comunicação ainda mais assustadora. O que Luei não percebeu ou preferiu ignorar era que enviar aquela carta violava diretamente a ordem de proteção estabelecida. Sabendo disso, Celeste não hesitou e denunciou imediatamente a violação. Dessa vez, a polícia agiu. No final de agosto de 2020, Luei foi preso por violar a ordem de restrição. Por um breve momento, parecia que o sistema de justiça finalmente estava cumprindo o seu papel. Mas no dia seguinte, ele foi libertado. Agora, ele não estava apenas obcecado, estava furioso. Luei não conseguia aceitar que Celeste tivesse tomado a decisão de denunciá-lo. Em sua mente distorcida, ele acreditava que ela lhe devia algo, que ela pertencia a ele. Após ser solto, Luei retornou ao assédio com ainda mais intensidade. Sua última mensagem para Celeste misturava desespero e ameaça. Eu sei que você me rejeitou. Eu entendi. Eu sou como lixo para você. Eu entendi. Eu sei que você me odeia. Eu entendi. Por volta desse período, ele entrou em uma loja local e comprou um martelo e uma faca. Depois disso, simplesmente desapareceu. Durante quase 3 meses, Celeste não recebeu mais mensagens, não houve aparições, nenhum sinal. Parecia que o pesadelo, enfim, havia chegado ao fim. Mas na realidade, Luei não tinha desistido. Ele apenas tinha silenciado porque estava planejando algo sombrio. No dia 14 de novembro de 2020, Celeste compartilhou uma foto sorridente de um brunch que teve com seu namorado Chris. A imagem retratava um momento de felicidade, algo totalmente comum para uma jovem apaixonada. No entanto, aquela foto reacendeu algo perigoso. Luei jamais havia deixado de observá-la. Ele continuava acompanhando cada publicação dela no Instagram, e ao se deparar com aquela imagem, sua obsessão voltou a se intensificar. E o mais perigoso de tudo, ele sabia onde Celeste morava. Mais tarde, os investigadores acreditariam que ele chegou a mapear toda a planta da residência usando detalhes visuais extraídos das postagens dela. Assim, ele sabia exatamente qual janela dava para o quarto de Celeste. Nas primeiras horas da manhã de 16 de novembro de 2020, Luei escalou a cerca do quintal da casa da família Mano. Em uma das mãos, ele carregava o martelo que havia comprado meses antes. Pouco depois das 4 da manhã, ele quebrou a janela do quarto de Celeste. O barulho acordou Egg imediatamente. Sem perder tempo, ela correu até o quarto da filha. Mas quando chegou, Luei já havia invadido o local e iniciado um ataque brutal e descontrolado. Armado com uma faca, ele desferiu 23 golpes em Celeste, atingindo principalmente o peito, o abdômen e os braços. Posteriormente, os investigadores calcularam que todo o ataque durou menos de 2 minutos. Celeste não teve qualquer chance de defesa. Luei fugiu da cena do crime pelo mesmo caminho por onde entrou, saindo pela janela quebrada e pulando novamente a cerca. Posteriormente, foram encontrados vestígios de sangue tanto na janela quanto na cerca. Pouco tempo depois, uma câmera de segurança de um vizinho registrou um carro saindo em alta velocidade. O veículo foi posteriormente identificado como sendo de Luei. Quando a polícia chegou ao local, a cena era de puro horror. Ao conversarem com Egg e descobrirem o histórico de um ano de assédio, a dimensão da tragédia ficou ainda mais evidente. Mas não foi necessário sair em busca de Luei. Ele mesmo se entregou. Com a mão sangrando, ele entrou calmamente em uma delegacia e disse ao policial: Ela está morta. Ela está morta. Vá até lá e veja. Você sabe o que aconteceu. A culpa é sua. E de certa forma, era mesmo. Em seguida, Luei tentou provocar o policial, como se quisesse forçá-lo a atirar nele, numa tentativa desesperada de terminar ali com a própria vida. No entanto, ele foi contido e levado sob custódia.
Após a prisão de Luei, seu celular foi apreendido e cuidadosamente analisado. O que as autoridades encontraram revelaram o tamanho de sua obsessão. No aparelho foram encontradas centenas de capturas de tela de Celeste e de Cris, retiradas diretamente do perfil de Celeste do Instagram. Também foram encontradas pesquisas no Google sobre o local do brunch onde Celeste havia tirado sua última foto feliz. E de forma ainda mais inquietante, buscas relacionadas à planta da casa de Celeste. Todos esses elementos apontavam para uma verdade aterradora. Aquele crime havia sido planejado de forma paciente, metódica e ao longo de muito tempo. Apesar das evidências claras de premeditação, o andamento do processo judicial se arrastou por quase 3 anos. A pandemia causou incontáveis adiamentos no tribunal e as táticas manipuladoras de Luei atrasaram ainda mais a justiça. Ele explorava o sistema ao seu favor, demitia advogados pouco antes das audiências marcadas, alegava problemas de saúde mental e até tentou se representar sozinho no tribunal. No fim, Luei acabou se declarando culpado. No entanto, mesmo assim, se recusou a admitir toda a verdade, insistindo que havia esfaqueado Celeste apenas 2 vezes, contrariando o laudo do legista que registrou 23 perfurações. A estratégia jurídica de Luei se sustentava na alegação de instabilidade mental. Foram solicitadas avaliações psiquiátricas determinadas pelo tribunal. Um dos psiquiatras convocados afirmou que Luei apresentava episódios de alucinação e dizia ouvir uma entidade imaginária chamada Isha, que supostamente o incentivava a cometer atos violentos. No entanto, esse mesmo psiquiatra alertou o tribunal. Luei era manipulador, perigoso e tinha alta probabilidade de reincidir, principalmente em relação a mulheres, mesmo dentro do sistema prisional. Ao final, as provas não apontavam para insanidade, mas para pura maldade. Luei não estava perdido em delírios, ele era movido por uma fúria intensa diante da rejeição. Em sua mente distorcida e doente, Celeste Mano lhe devia amor, e a recusa dela se tornou para ele a justificativa para tirar sua vida. No dia 29 de fevereiro de 2024, Luiz Sacco, então com 39 anos, foi condenado a 36 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 30 anos. O juiz considerou o transtorno de personalidade raro de Luei como um fator que impediu a aplicação de prisão perpétua. Para os familiares de Celeste, a sentença foi injusta. Para Egg, mãe de Celeste, a decisão representou uma sensação amarga de injustiça. Era como se o sistema legal tivesse concedido a Luei uma compaixão que nunca havia oferecido à sua filha, nem quando ela denunciou o perseguidor, nem quando a ordem de restrição foi desrespeitada e nem quando seus apelos por socorro foram ignorados. O funeral de Celeste reuniu mais de 100 pessoas, entre amigos, familiares e membros da comunidade, todos unidos pela dor de perder uma mulher cuja vida foi interrompida de forma precoce e trágica. Hoje, Egg convive diariamente com a dor daquilo que jamais poderá presenciar. Ver sua filha se apaixonar, caminhar em direção ao altar ou realizar o sonho de ser mãe. Jaden e Alessandro, irmãos de Celeste, lamentam a ausência daquela que por tanto tempo preencheu seus dias com alegria, risos e esperança. Essa luz que antes iluminava suas vidas, agora se apagou. No entanto, em meio à escuridão, Egg encontrou um propósito. Após o julgamento, ela iniciou uma campanha pública exigindo leis mais rígidas contra o stalking e a implementação obrigatória de monitoramento eletrônico para indivíduos que estejam sob ordens de intervenção de segurança. Egg acredita, com toda a força de seu coração, que a Celeste poderia ainda estar viva se essas medidas de proteção já existissem. Diante dessa convicção, fez uma promessa à filha: jamais deixaria de lutar.
não apenas por Celeste, mas por todas as futuras vítimas cujos sinais de alerta poderiam de outra forma ser ignorados. A história de Celeste Humano vai além de uma tragédia, é um verdadeiro chamado para a ação. Celeste fez tudo o que deveria ser feito, bloqueou seu perseguidor, pediu ajuda e registrou denúncias. Ainda assim, o sistema falhou com ela repetidamente. Muitas vítimas de perseguição acabam nunca denunciando. Muitas acreditam que não irá mudar. E, infelizmente, na maioria das vezes, elas estão certas. Enquanto reformas reais não forem implementadas, essas perdas que poderiam ser evitadas continuarão acontecendo. A perseguição ainda é um crime frequentemente minimizado até que seja tarde demais. A ausência de Celeste é sentida diariamente por sua família. A casa que ela costumava encher com seu sorriso agora se tornou um ambiente de profunda tristeza. Celeste era uma jovem gentil, inteligente e amorosa, e foi assassinada por alguém que se recusou a aceitar um não como resposta. Sua história merece ser lembrada, não apenas pela dor que deixou, mas também pela necessidade urgente de mudanças. Porque talvez, se alguém tivesse escutado seus pedidos de socorro a tempo, Celeste ainda estaria entre nós. Emily Murray nasceu em 19 de fevereiro de 1980, na tranquila cidade de Sleepy Hollow, localizada no condado de Westchester, em Nova York. Caçula de 4 irmãos, cresceu em um lar privilegiado, cercada por laços familiares sólidos e um ambiente acolhedor. Quando tinha apenas 2 anos, sua família se mudou para Ohio, depois de seu pai ter aceitado um prestigiado cargo acadêmico em uma renomada universidade de ciências. Sua mãe, por sua vez, dedicava-se integralmente à criação dos filhos e ao cuidado da casa, garantindo um lar amoroso e estruturado. Desde cedo, Emily demonstrou grande interesse pelos estudos, especialmente nas áreas de biologia e medicina. Seu desempenho acadêmico era exemplar, mantendo-se sempre entre os melhores alunos de sua turma. Além disso, trabalhava meio período e destinava boa parte de seus ganhos para a caridade. Criada em um lar cristão, absorveu os valores de bondade e generosidade transmitidos por seus pais, refletindo-os em suas atitudes diárias. Ao concluir o ensino médio, Emily decidiu tirar um ano sabático para viajar e atuar como voluntária em organizações humanitárias. Durante esse período, percorreu diversos países, incluindo a Nova Zelândia, Austrália, Japão e várias regiões da Europa, onde contribuiu para auxiliar comunidades carentes. Em 1998, deu início à sua graduação no Kenyon College, em Gambier, em Ohio, optando por morar no campus para vivenciar plenamente a experiência universitária. Com sua energia contagiante, personalidade calorosa e um compromisso inabalável com seus objetivos, Emily era admirada por todos ao seu redor. Apesar de sua agenda sempre cheia, conseguia equilibrar os estudos exigentes com o trabalho voluntário e o emprego de meio período em um restaurante local. Mesmo com a rotina intensa, mantinha um lado introspectivo e costumava registrar seus pensamentos em um diário, onde expressava suas reflexões e sonhos para o futuro. No terceiro ano da faculdade, em 2000, Emily Murray levava uma rotina exaustiva, mas conseguia equilibrar todas as responsabilidades. Além de se dedicar aos estudos, ela participava ativamente das iniciativas voluntárias de sua igreja e trabalhava no período da noite no Pirates Cove, um ponto de encontro muito frequentado pelos estudantes. No entanto, com a pressão acadêmica aumentando, Emily decidiu deixar o emprego para focar inteiramente na faculdade. Na noite de 2 de novembro de 2000, Emily cumpriu seu último turno no restaurante. Amigos passaram por lá para demonstrar apoio, sabendo que aquela seria sua despedida do trabalho. Ela bateu o ponto às 2 da manhã, mas permaneceu no local por mais 30 minutos, ajudando a finalizar as tarefas de fechamento.
Na manhã seguinte, 3 de novembro, suas colegas de dormitório perceberam algo estranho. A cama de Emily estava vazia. Embora fosse comum que universitários passassem a noite fora, ela sempre avisava quando tinha outros planos. No início, imaginaram que ela tivesse ido direto para a aula ou passado mais tempo no trabalho, mas o fato de seus livros e pertences estarem da mesma forma como ela tinha deixado no dia anterior começou a gerar preocupação. Com o passar das horas, o sentimento de inquietação aumentou. Emily não apareceu para as aulas e, ainda mais estranho, não compareceu ao aniversário de uma grande amiga, um evento que ela mesma havia ajudado a organizar. Seu sumiço era completamente fora do comum. Preocupados, seus amigos entraram em contato com a família, que imediatamente percebeu que algo estava errado. Naquela mesma noite, os pais de Emily viajaram para Gambia, em Ohio, onde se juntaram aos irmãos dela para iniciar uma busca desesperada por qualquer pista sobre seu paradeiro. A notícia do desaparecimento de Emily se espalhou rapidamente pelo campus, mobilizando estudantes, professores e voluntários em uma busca incansável. No entanto, um detalhe perturbador logo veio à tona. Seu carro, um Subaru verde escuro, um presente de aniversário dado por seu pai, também havia sumido. Quando a família Murray notificou a segurança do campus sobre o desaparecimento, a reação foi decepcionante. Os agentes minimizaram a situação, sugerindo que Emily provavelmente havia saído com um namorado e logo retornaria. Mas seus familiares sabiam que isso era improvável. Emily jamais sairia dessa forma sem avisar alguém. Com o passar de 24 horas sem qualquer sinal dela, os Murrays procuraram a polícia local. Para sua frustração, os oficiais mostraram a mesma falta de urgência dos agentes do campus, levantando a hipótese de que a jovem poderia ter feito uma viagem repentina. Somente após uma busca em seu dormitório, onde encontraram seus documentos de identidade, cartões bancários e pertences intactos, é que começaram a considerar o caso com a seriedade necessária. As investigações então se concentraram no último local onde Emily fora vista, o Pirates Cove. Testemunhas confirmaram que ela havia terminado seu expediente e ajudado a fechar o estabelecimento, saindo por volta das 2:30 da manhã. A partir desse momento, porém, era como se tivesse desaparecido sem deixar rastros. Na noite de 2 de novembro de 2000, Emily Murray encerrou seu último turno no Pirates Cove, o restaurante onde havia trabalhado durante 3 anos. Entre seus colegas de trabalho naquela noite estavam Olivia, uma garçonete, e David, que trabalhava como barman. Juntos, eles organizaram e limparam o restaurante, finalizando as tarefas por volta das 2:45 da madrugada. O último funcionário a sair foi Gregory McKnight, um cozinheiro de 24 anos que trancou o local às 3:15 da manhã. De acordo com todos que a viram naquela noite, Emily estava de bom humor. Ela se mostrou alegre e simpática, sem demonstrar sinais de preocupação ou comportamentos incomuns. Antes de sair, mencionou aos colegas que iria direto para seu dormitório para descansar antes das aulas da manhã seguinte. Nada indicava que houvesse outros planos ou qualquer situação fora do normal. Apenas mais uma noite comum após um turno movimentado. Durante as investigações, os detetives analisaram minuciosamente o dormitório de Emily em busca de pistas e acabaram encontrando seu diário pessoal. Repleto de reflexões profundas, seus escritos revelavam uma faceta mais complexa da jovem. Embora fosse conhecida por seu otimismo e compaixão, suas palavras mostravam uma luta interna silenciosa. Emily vivia enfrentando uma batalha contra a depressão, carregando o peso das injustiças que testemunhava através de seu trabalho humanitário. Ela sentia profundamente a dor alheia e tinha dificuldades para se distanciar do sofrimento que via ao seu redor. Apesar de seus desabafos, não havia nenhuma menção à automutilação ou a atitudes drásticas.
Ainda assim, no início das investigações, as autoridades consideraram a hipótese de que Emily pudesse ter decidido abandonar sua vida por vontade própria. No entanto, essa teoria foi prontamente refutada por aqueles que a conheciam bem. A fé era um dos pilares de sua identidade, e amigos e familiares acreditavam firmemente que ela jamais abandonaria seus planos para o futuro. Seu diário refletia ambições de uma vida longa e plena, uma vida que incluía amor, família e um propósito significativo. Como o carro de Emily também havia desaparecido, as autoridades consideraram a possibilidade de que ela tivesse saído por vontade própria, talvez precisando de um tempo para refletir. Recentemente, Emily havia passado por um término de relacionamento e também havia pedido demissão do trabalho. O primeiro a ser investigado foi o ex-namorado de Emily, um jovem chamado Adam. Eles mantinham um relacionamento conturbado há mais de um ano, com várias idas e vindas. Desta vez, Emily havia decidido colocar um ponto final definitivo na relação. Segundo Adam, a última conversa entre eles havia sido tranquila e ele havia aceitado o fim do namoro sem conflitos. Apesar disso, os detetives precisavam ter certeza. Durante o interrogatório, Adam demonstrou estar visivelmente abalado com o desaparecimento de Emily. Ele colaborou integralmente com a investigação, fornecendo detalhes sobre seus passos na noite em que Emily sumiu. Adam contou que, junto com seu colega de quarto, havia passado rapidamente pelo bar Pirates Cove por volta da meia-noite, mas logo retornaram ao dormitório. Outros estudantes confirmaram tê-los visto no quarto ao longo da noite, o que garantiu a Adam um álibi sólido. Sem nenhuma evidência que o ligasse ao desaparecimento de Emily, ele foi descartado como suspeito. Com Adam descartado como suspeito, os detetives voltaram sua atenção para o local de trabalho de Emily. Um cozinheiro do Pirates Cove revelou que David, o bartender que trabalhou com Emily naquela noite, já havia demonstrado interesse romântico por ela. No entanto, Emily Murray nunca correspondeu a esses sentimentos. Ao ser interrogado, David admitiu que no passado havia convidado Emily para sair, mas garantiu que aceitou a recusa dela sem ressentimentos. Ele afirmou que a relação entre os dois continuava cordial e estritamente profissional. Além disso, seu álibi era sólido. Seu pai o buscou no trabalho naquela noite e juntos eles viajaram imediatamente para uma outra cidade, onde participaram do casamento de sua irmã. A veracidade da história foi confirmada, eliminando David da lista de suspeitos. Durante as entrevistas com os colegas de trabalho de Emily, um novo nome chamou a atenção: Dave Okun, cozinheiro do restaurante. Conhecido por seu comportamento socialmente desajeitado e por fazer comentários inadequados para as funcionárias, Dave tinha a reputação de reagir mal à rejeição. Várias garçonetes já haviam relatado encontros desconfortáveis com ele, e Emily Murray não foi uma exceção. As suspeitas aumentaram quando Dave deixou rapidamente o restaurante. Apenas 4 dias após o desaparecimento de Emily, ele foi demitido após uma discussão acalorada no trabalho. Os detetives agiram rapidamente para localizá-lo. Ao ser interrogado, o ex-cozinheiro demonstrou surpresa por estar sendo considerado um suspeito. Ele apresentou um álibi, afirmando que na noite do sumiço de Emily estava em um show em uma cidade próxima. Amigos confirmaram sua presença no evento e recibos de ingresso corroboraram sua versão. Sem evidências que o ligassem ao caso, os investigadores foram obrigados a descartá-lo da lista de suspeitos. Com Dave e Okun fora das suspeitas, a investigação sobre o desaparecimento de Emily Murray perdeu força. Sem novas pistas, as semanas passaram e a esperança de respostas começou a se dissipar. No entanto, uma informação inesperada veio à tona, algo que mudaria completamente o rumo do caso. 2 meses antes do desaparecimento de Emily Murray, um acidente aparentemente sem importância aconteceu nos arredores de Harrison, uma pequena cidade de Ohio.
Em 1º de outubro de 2000, Ronaldo Hopkins dirigia para casa quando um velho Buick invadiu abruptamente sua pista, resultando em uma colisão. Ao sair do carro para avaliar os danos, Hopkins percebeu algo incomum. Com o impacto, o porta-malas do outro veículo se abriu, revelando uma arma de fogo em seu interior. Assustado com a descoberta, ele não hesitou em acionar a polícia. O motorista do Buick foi autuado, a arma foi apreendida, mas surpreendentemente as autoridades o deixaram ir embora. Naquele momento, o incidente parecia irrelevante. Isso mudou em 9 de dezembro de 2000, mais de um mês após o desaparecimento de Emily. Naquele dia, o mesmo motorista foi preso por furto. A polícia foi enviada até seu trailer isolado para recuperar bens roubados, mas o que encontraram ultrapassou qualquer expectativa. Estacionado atrás do trailer havia um Subaru verde escuro. Quando os agentes checaram a placa do veículo, fizeram uma descoberta aterrorizante. Era o carro de Emily Murray. Com essa descoberta, os investigadores voltaram toda a sua atenção para o dono do trailer. Determinados a descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com Emily, as autoridades conseguiram um mandado de busca e se prepararam para vasculhar o local em busca de respostas. O principal suspeito não era um desconhecido para eles. Gregory McKnight, um cozinheiro de 24 anos que trabalhava no Pirates Cove. Ele havia sido uma das últimas pessoas a ver Emily com vida, mas conseguiu desviar qualquer suspeita ao sugerir, de maneira sutil, que seus colegas de trabalho poderiam estar envolvidos. Assim que os policiais chegaram ao trailer de McKnight, perceberam que algo estava errado. A fechadura da porta da frente estava quebrada e, ao entrarem, foram imediatamente tomados por um cheiro nauseante. O motivo daquele odor avassalador não demorou a ser revelado. Nos fundos do trailer, envolto em um tapete, estava o corpo de uma jovem. O avançado estado de decomposição dificultava a identificação imediata, mas os exames forenses confirmaram o que os investigadores já temiam. Tratava-se do corpo de Emily Murray. A autópsia revelou que Emily foi executada com um tiro na cabeça a queima-roupa. Análises da cena do crime mostraram cápsulas deflagradas e padrões de respingos de sangue, indicando que o assassinato ocorreu dentro do próprio trailer. A investigação, que antes era tratada como um caso de desaparecimento, agora se transformava em um homicídio. O próximo passo era garantir que a justiça fosse feita. No mesmo dia, a polícia prendeu Gregory McKnight. Inicialmente, as acusações contra ele não estavam relacionadas ao desaparecimento de Emily Murray. Ele já era procurado por um assalto à mão armada. No entanto, quando confrontado com as provas contundentes que o ligavam ao assassinato da jovem, McKnight se recusou a cooperar. Ele evitou responder às perguntas dos investigadores, exigiu um advogado e não forneceu nenhuma explicação sobre a morte de Emily. Embora a polícia não tivesse uma confissão direta, o fato de o corpo de Emily ter sido encontrado dentro de seu trailer era evidência suficiente para torná-lo o principal suspeito. Mas à medida que as investigações avançavam, uma descoberta ainda mais perturbadora estava prestes a ser feita. Durante uma busca minuciosa na propriedade de McKnight, os agentes se depararam com uma cena macabra. Nos fundos do terreno, em uma área abandonada e tomada pelo mato, havia um antigo poço quase imperceptível entre a vegetação densa. Sua abertura estava coberta por uma chapa metálica enferrujada, parcialmente escondida por galhos caídos. Os investigadores decidiram remover a cobertura e examinar o que havia dentro. O que encontraram transformaria o caso em algo ainda mais sombrio. Após esvaziarem a água do poço, os agentes fizeram uma descoberta aterrorizante: restos ósseos humanos. Pela estrutura dos ossos, ficou evidente que pertenciam a um homem. Próximo dali, fragmentos ósseos espalhados pelo chão reforçavam a suspeita de que aquele não era um caso isolado.
Rapidamente, exames forenses identificaram os restos mortais e os conectaram a um outro caso de desaparecimento ainda sem solução. 6 meses antes do desaparecimento de Emily, outro jovem universitário também havia sumido sem deixar rastros. Seu nome era Gregory Julius, um rapaz de 20 anos que coincidentemente foi visto pela última vez ao lado de Gregory McKnight. Na noite em que desapareceu, Julius havia participado de uma festa na companhia de McKnight. Sua namorada foi quem alertou as autoridades sobre o sumiço, depois que ele não voltou para casa. Quando questionado pela polícia na época, McKnight afirmou que os dois haviam discutido e que Julius deixara o local acompanhado de outras pessoas. Sem provas concretas, os investigadores não puderam dar continuidade ao caso, que acabou esfriando. Agora, no entanto, a história ganhava um novo desdobramento. A namorada de Julius foi chamada para analisar objetos pessoais encontrados dentro do poço, e não teve dúvidas, pertenciam a ele. A análise forense dos ossos revelou cortes profundos semelhantes aos deixados por lâminas serrilhadas, indicando que seu corpo havia sido brutalmente esquartejado com ferramentas rudimentares. Conforme os investigadores aprofundavam as buscas, um novo e perturbador detalhe veio à tona. Pouco tempo após o desaparecimento de Julius, McKnight havia vendido ilegalmente o carro dele. Para evitar suspeitas, repintou o veículo. Quando as autoridades recuperaram o carro de Gregory McKnight, exames forenses revelaram vestígios de sangue de Gregory Julius no porta-malas, confirmando que seu corpo havia sido transportado ali. Dentro do trailer de McKnight, os investigadores encontraram um machado, uma pá e outras ferramentas, todas contendo evidências forenses que as ligavam ao assassinato de Julius. Com as provas se acumulando, os detetives se depararam com uma pergunta perturbadora: quem era Gregory McKnight e o que o levou a matar? Nascida em 12 de novembro de 1976, em um bairro carente de Columbus, Ohio, McKnight teve uma infância marcada por instabilidade e criminalidade. Criado sem supervisão parental adequada, começou a praticar furtos ainda jovem. Aos 14 anos, já havia sido pego roubando e aos 15 se envolveu em um assalto que resultou em uma morte. Devido à sua idade, recebeu uma pena de apenas 6 anos em uma instituição para menores infratores. Após ser libertado em 1997, McKnight tentou reconstruir sua vida. Casou-se com uma mulher chamada Catherine e juntos tiveram 2 filhos. Com muito esforço, conseguiu economizar dinheiro suficiente para comprar um trailer, o que poderia representar um novo começo para sua família. No entanto, esse local acabou se tornando um verdadeiro cenário de horrores. Em maio de 2000, McKnight assassinou Gregory Julius e descartou seu corpo em um poço atrás do trailer. 6 meses depois, tirou a vida de Emily Murray, abandonando seus restos mortais dentro do próprio trailer. Conforme a investigação avançava, Catherine, a esposa de McKnight, admitiu que havia suspeitado há muito tempo que algo estava errado. Seu marido visitava o trailer com frequência, mas nunca permitia que ela se aproximasse. Embora desconfiasse de alguma atividade ilegal, jamais poderia imaginar a verdadeira dimensão do horror escondido ali. Apesar das provas contundentes contra McKnight, vincular sua participação no assassinato de Julius era um desafio, já que os investigadores não conseguiram determinar com precisão o local exato onde ele havia sido morto. Isso dificultava a acusação formal. No entanto, o caso de Emily Murray era diferente. Seus restos mortais foram encontrados dentro do trailer de McKnight e todas as evidências apontavam que o crime ocorreu lá. Um dos aspectos mais intrigantes do assassinato de Emily Murray era a ausência de um motivo evidente. Nada havia sido roubado e também não havia sinais de agressão. Seu carro foi simplesmente abandonado atrás do trailer de McKnight, sem nenhuma explicação aparente. Colegas de trabalho que conheciam McKnight do Pirates Cove afirmaram que ele sempre tratou Emily com respeito, nunca demonstrou qualquer hostilidade em relação a ela. Então,
por que a matou. Os promotores levantaram a hipótese de que McKnight poderia tê-la atraído para seu trailer, possivelmente se aproveitando da bondade dela ao pedir ajuda. Uma vez lá dentro, algo pode ter desencadeado um surto de violência. Uma das possibilidades consideradas foi a de que McKnight nutria sentimentos ocultos por Emily e, ao ser rejeitado, perdeu o controle. No entanto, a verdadeira razão por trás de suas ações permanece um mistério. Durante seu julgamento, Gregory McKnight manteve-se em silêncio, recusando-se a fornecer qualquer explicação para seus crimes. Sua defesa adotou uma estratégia controversa, alegando que Emily Murray enfrentava uma batalha contra a depressão, insinuando que McKnight apenas a teria ajudado a pôr fim à própria vida. Essa alegação foi recebida com indignação pela família e pelos amigos de Emily, sendo rapidamente rejeitada pelo tribunal. Em 2002, Gregory McKnight foi condenado por duas acusações de homicídio em primeiro grau, além de sequestro e roubo à mão armada. Como resultado, recebeu a pena de morte. Por mais de uma década, McKnight permaneceu no corredor da morte, entrando com múltiplos recursos na tentativa de reverter sua sentença. No entanto, em 2015, tomou uma decisão inesperada. Solicitou que a sua execução fosse acelerada, afirmando que preferia morrer a passar o resto da vida na prisão. Pouco tempo depois, voltou atrás e retomou sua luta nos tribunais. Em 2020, McKnight fez mais uma tentativa de contestar sua condenação, alegando que houve discriminação racial em seu julgamento. Segundo ele, o júri, que era composto integralmente por pessoas brancas, teria sido parcial contra ele. Seu caso foi revisado, mas a condenação e a sentença permaneceram inalteradas. Atualmente, Gregory McKnight continua no corredor da morte, aguardando a decisão final sobre seu destino. Seu caso serve como um sombrio lembrete de que por trás da aparente normalidade do dia a dia podem se esconder perigos invisíveis, e que cruzar o caminho de um predador disfarçado pode ter consequências trágicas. Em julho de 1983, na pacata vila de Groombridge, no Reino Unido, nasceu Claire Bernal. Criada em lar repleto de amor e apoio, ela cresceu cercada pelo carinho de seus pais, Tricia e Martin Bernal. Desde pequena, demonstrava um talento especial para a criatividade, principalmente no universo da beleza e da autoexpressão. Ainda na infância, Claire passava horas diante do espelho, praticando diferentes técnicas de maquiagem. Com um pincel em uma das mãos e grandes sonhos na outra, ela revelava uma habilidade inata para realçar a beleza das pessoas ao seu redor. Sua mãe frequentemente se surpreendia com a naturalidade com que a filha dominava a arte da estética. Durante a adolescência, Claire estudou em uma escola católica na cidade de Tunbridge Wells. Seu jeito amável e sua visão positiva da vida a tornaram uma pessoa querida entre amigos e professores. Ao concluir os estudos, decidiu seguir sua verdadeira paixão e ingressou no West Kent College para se especializar em terapia de beleza, um caminho que parecia traçado desde sua infância. A paixão de Claire por maquiagem ia muito além da sala de aula. Quando soube de uma vaga para consultora de beleza na Harvey Nichols, uma luxuosa loja de departamentos em Londres, conhecida por sua clientela sofisticada, não pensou duas vezes antes de se candidatar. Pouco antes da entrevista, Claire ligou para seu amigo Adam Ward. Sua voz carregava um misto de ansiedade e expectativa. Adam, sempre otimista, lembrou-a do que já sabia. Claire era talentosa, gentil e cativante, qualidades que a tornavam inesquecível. E ele estava certo. Sua entrevista foi um sucesso. Seu carisma e entusiasmo causaram uma impressão marcante, e quando recebeu a tão esperada oferta de emprego, a alegria tomou conta. Adam celebrou com ela, orgulhoso, mas sem surpresa. Afinal, sabia que era apenas uma questão de tempo até que Claire conquistasse seu espaço.
Instalada em um apartamento no sul de Londres, que dividia com duas colegas de quarto, Claire se adaptou rapidamente à vida agitada da cidade. Londres pulsava com energia e ela florescia tanto na vida pessoal quanto na profissional. No trabalho, seu talento logo se destacou. Os clientes adoravam sua atenção e delicadeza. Os colegas a respeitavam pela autenticidade e competência. Claire não precisava ser extravagante ou chamativa. Sua essência falava por si. Seu objetivo era simples, mas carregado de significado: fazer com que cada mulher que se sentasse à sua frente se sentisse bonita e confiante. E Claire Bernal fazia isso como ninguém, não apenas com sua técnica impecável, mas com sua presença acolhedora, que transmitia segurança e fazia com que todos ao seu redor se sentissem vistos e valorizados. Em julho de 2025, Claire comemorou seu 22º aniversário de uma forma especial, uma viagem para Florença, na Itália, ao lado de sua mãe. Durante 5 dias inesquecíveis, as duas mergulharam na arte, aproveitaram o sol e criaram lembranças que mais tarde Tricia descreveria como alguns dos momentos mais felizes da vida de Claire. Mais do que mãe e filha, elas eram melhores amigas. Porém, nem tudo na vida de Claire era perfeito. A maioria das pessoas, ao observar Claire em seu dia a dia, não imaginavam que aquela jovem, alegre e simpática, estava vivendo o pior pesadelo de sua vida. Por trás do sorriso delicado de Claire, escondia-se uma sensação de medo que ela já vinha sentindo há um bom tempo. Tudo começou pouco tempo depois da contratação de um novo segurança para a loja. Michael Pett, de 30 anos, passou meses a assediando e atormentando-o emocionalmente. Embora Claire tenha guardado grande parte desse sofrimento para si, a assustadora realidade que viveu só foi compreendida pelas pessoas mais próximas a ela após a tragédia que aconteceu. Claire acabou se tornando alvo de alguém com quem compartilhava o ambiente de trabalho. Alguém que ela jamais imaginaria ser uma ameaça. Michael Pett possuía dupla cidadania, tanto na República Tcheca quanto na Eslováquia. Antes de se mudar para Londres, ele serviu no exército eslovaco, mas acabou sendo dispensado. Posteriormente, conseguiu um emprego como segurança na Embaixada dos Estados Unidos e, algum tempo depois, se estabeleceu no norte de Londres. Foi então que passou a trabalhar na equipe de segurança da renomada loja de departamentos Harvey Nichols, o mesmo local onde Claire Bernal era funcionária. Durante seu trabalho na loja, Michael notou Claire pela primeira vez. Sua personalidade reservada e beleza delicada chamaram sua atenção e ele buscou formas de se aproximar. Em janeiro de 2005, tomou coragem e a convidou para sair. Gentil e educada, Claire acabou aceitando o convite. Nos 3 encontros casuais que tiveram ao longo de 3 semanas, tudo parecia apenas uma interação comum para ela. No entanto, para Michael, aquilo significava muito mais. Desde o primeiro momento, Tricia Bernal teve um pressentimento ruim. Michael era mais velho, recém-separado e emanava uma energia que ela simplesmente não conseguia confiar. Claire, por outro lado, não estava tão envolvida. Sua família mais tarde diria que ela gostava da atenção, mas não correspondia à intensidade de Michael. Apenas alguns dias depois de começarem a se ver, Michael já declarava seu amor. No início, Claire se sentiu lisonjeada, mas não demorou para que as coisas começassem a mudar. O comportamento de Michael tornou-se pegajoso e possessivo. Ele não gostava que ela passasse tempo com amigos ou familiares, e seu ciúme rapidamente se tornou sufocante. Já no primeiro encontro, Claire percebeu alguns sinais de alerta, indícios que mais tarde ela desejaria ter levado mais a sério. Após uma breve viagem à Eslováquia, Michael esperava que Claire fosse buscá-lo no aeroporto. Além disso, pressionou-a para deixá-lo ficar em sua casa. Claire recusou de forma tranquila, acompanhando-o até a estação de trem e deixando claro que não queria mais vê-lo. Porém, Michael não aceitou a decisão dela. Foi então que as insistentes ligações começaram. Quando Claire não atendia, ele esperava do lado de fora de sua casa.
Certo dia, ele esperou por 2 horas, gritando e exigindo vê-la. Seus colegas de apartamento e vizinhos ouviram toda a confusão. Só depois que um dos amigos de Claire confrontou o Michael diretamente, ele finalmente foi embora. No entanto, no dia seguinte, ele voltou, mas desta vez com flores. Passou a segui-la no caminho de ida e volta do trabalho, implorando por uma nova chance. Claire manteve sua posição firme, mas isso apenas parecia alimentar ainda mais a obsessão dele. O comportamento de Michael se tornava cada vez mais perturbador. Em alguns dias, Claire recebia cerca de 50 ligações dele. Suas mensagens de voz passaram a ser estranhas e inquietantes, inventando situações como falsas comemorações de aniversário, até que chegou a mensagem que a aterrorizou: "Se eu não posso ter você, ninguém mais poderá." Ela trocou de número, mas ele conseguiu o novo. Parecia que não havia escapatória. No trabalho, a situação ficou insustentável. Michael a observava por espelhos e vidros, tentando manipular outros funcionários para que a convencessem a falar com ele. Até que, em um dia fatídico, Claire cedeu e concordou em conversar. Mas assim que se aproximaram, ele a encurralou, a pressionou contra a parede e gritou: "Sim, você me ama, sua garotinha estúpida." Michael, que antes era pago para proteger as pessoas, havia se tornado a maior ameaça de Claire. A vida da jovem entrou em uma espiral de medo. Ela estava cada vez mais distraída, chegando atrasada ao trabalho e emocionalmente exausta. A sensação de segurança havia desaparecido, até mesmo em locais públicos. Em março de 2005, ao voltar para casa, ela percebeu que Michael a seguia. Tentando escapar, Claire entrou em um trem, mas ele entrou logo atrás. Quando desceu, ele fez o mesmo. Ele agarrou seu braço. Ela ameaçou chamar a polícia. A resposta dele fez seu sangue gelar: "Se você me denunciar, eu te mato." Os olhos de Michael permaneceram fixos nos dela enquanto ele saía do trem. Claire Bernal correu para casa em prantos, assustada e tremendo de medo. Naquela noite, ela contou tudo para sua mãe. O assédio, as ameaças, o terror constante. A carga emocional havia se tornado insuportável. Ela mal conseguia dormir. Sua ansiedade aumentava a cada dia e sua vida parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Claire queria desesperadamente que aquilo acabasse, mas o medo a impedia de procurar a polícia. Michael havia sido claro em sua ameaça e ela acreditava nele. Ainda assim, Claire sabia que algo precisava mudar. Era evidente que Michael não pararia por conta própria e tentar convencê-lo havia sido inútil. Depois de 2 meses suportando o assédio em silêncio, Claire decidiu denunciar Michael aos seus supervisores na Harvey Nichols. Ela esperava que pudessem ajudá-la a encerrar o pesadelo que estava vivendo. Ela havia dado um passo corajoso, mas infelizmente isso não seria suficiente para impedir o que estava por vir. Quando Claire Bernal finalmente decidiu falar sobre o assédio de Michael Patch, ela não foi ignorada, foi ouvida. O chefe de segurança da loja Harvey Nichols, um ex-policial experiente, prestou atenção em cada detalhe de seu relato. Sem subestimar a gravidade da situação, ele começou a monitorar Michael por meio das câmeras de segurança. As imagens confirmaram exatamente o que Claire havia descrito. Diante das evidências, a decisão foi tomada. Michael seria transferido para outro andar da loja, mantendo-o afastado dela. Mas a distância não o impediu. Mesmo após ser realocado no trabalho, Michael ainda sabia onde Claire morava. O assédio não cessou, apenas mudou de cenário. Percebendo que a situação estava fugindo do controle, a administração da Harvey Nichols decidiu suspender Michael, e isso foi o suficiente para ele chegar ao limite de sua insanidade. O chefe de segurança da loja aconselhou Claire com firmeza. Ela precisava levar o caso à polícia. Apesar de hesitante, tomada pela vergonha,
Pela confusão e pelo desejo desesperado de que tudo simplesmente terminasse, Claire tomou uma decisão corajosa. Ela formalizou a denúncia. Pouco tempo depois, a polícia prendeu Michael enquanto ele estava em seu turno de trabalho. Algemado, ele foi escoltado para fora do estabelecimento e imediatamente demitido. Mas o que mais marcou Claire não foi o momento da prisão, e sim o olhar frio e amargo de Michael quando os oficiais o colocaram na viatura. Ele a encarou com fúria, como se ela fosse a culpada. Abalada, Claire ligou para sua mãe. Tricia ainda se lembra da voz trêmula da filha ao telefone. Claire não queria que Michael sofresse, só queria que ele parasse. Mas ele não parava, e agora não havia outra escolha. Na delegacia, Michael apresentou uma versão distorcida dos acontecimentos. Alegou que havia sido ele quem terminou o relacionamento. Disse que Claire era quem não conseguia seguir em frente. Apesar da coragem dela em contar a verdade sem provas físicas para sustentá-la, a polícia não pôde mantê-lo detido. Um mandado de restrição foi emitido, proibindo Michael de se aproximar de sua casa, do trabalho ou de qualquer lugar onde pudesse encontrá-la. Mas ele nunca teve a intenção de obedecer. Em menos de 2 dias após ter sido libertado, Michael foi visto do lado de fora do apartamento de Claire, sorrindo e acenando. Quando a polícia chegou, ele já havia sumido. Pouco tempo depois, ele voltou a violar as condições da fiança e foi preso novamente. Ainda assim, ao ser detido, lançou para Claire um sorriso perturbador, um aviso silencioso de que aquilo ainda não tinha acabado. Michael ficou apenas 8 dias sob custódia. Antes do julgamento, foi solto mais uma vez, enquanto o tribunal preparava um relatório pré-sentencial. Sua próxima audiência foi marcada para 21 de setembro, com as mesmas restrições, sem contato, sem aproximação. A decisão deixou todos perplexos. Como alguém tão claramente perigoso podia ser libertado? De novo. Alguns acreditavam que a natureza gentil de Claire a fez minimizar a gravidade do assédio. Outros achavam que o sistema de justiça simplesmente falhou em enxergar a ameaça real. Mas, independente da razão, Michael estava livre e já planejando seu próximo passo. Dessa vez, ele desapareceu completamente, mas não desistiu. Michael embarcou em voo para a Eslováquia. Oficialmente, era apenas uma viagem para visitar a família. Na realidade, ele foi até lá para participar de um curso de treinamento com armas de fogo. Enquanto Claire e Tricia desfrutavam de uma viagem alegre por Florença, na Itália, Michael se preparava para algo muito mais sombrio. De alguma forma, Michael conseguiu contrabandear uma arma da Eslováquia para o Reino Unido. O armamento passou despercebido quando ele entrou no país, e essa alarmante falha na segurança teria consequências devastadoras. No dia 31 de agosto de 2005, Claire estava pronta para enfrentá-lo no tribunal. Ela havia se preparado emocionalmente para testemunhar, mesmo que a simples ideia de vê-lo novamente lhe causasse um profundo mal-estar. Então, uma reviravolta inesperada aconteceu. Michael declarou-se culpado. O julgamento foi cancelado. Foi um breve alívio, mas ao mesmo tempo inquietante. Apesar da confissão, ele permaneceu em liberdade até a data da sentença, marcada para 21 de setembro daquele ano. Por quase 2 semanas, Michael desapareceu completamente. Nenhum contato, nenhum sinal. Era como se a tempestade tivesse cessado. Pela primeira vez em muito tempo, Claire sentiu que poderia voltar a ser quem era. Ela sorria mais e voltou a fazer planos para seu futuro. Mas toda essa tranquilidade e sensação de segurança não duraria por muito tempo. O dia 13 de setembro de 2005 chegou sem alarde, e foi nesse dia que tudo mudou. Michael não havia parado de segui-la porque seguiu em frente. Ele apenas esperava. Esperava pelo momento certo. Pouco antes do horário de fechamento da loja de luxo Harvey Nichols, Michael Patch, possivelmente sob efeito de drogas, conseguiu entrar no estabelecimento por uma porta no fundo da loja, possivelmente destinada a funcionários.
Ele estava armado, sabia exatamente onde encontrá-la. Ele caminhou em direção ao balcão de cosméticos onde Claire Bernal terminava seu turno. E então, sem hesitação, ele abriu fogo. Em questão de segundos, 4 disparos tiraram a vida de Claire. Ela morreu ali mesmo, no local onde tanto gostava de trabalhar. Colegas atônitos e clientes horrorizados testemunharam a cena enquanto Michael Patch, sem demonstrar arrependimento, virou a arma contra si mesmo e disparou. O ataque aconteceu em plena luz do dia, em um ambiente movimentado, deixando cicatrizes profundas nas testemunhas e abalando toda a comunidade. O que antes era um símbolo de sofisticação e requinte, agora se tornava o cenário de um horror inimaginável. Michael, um homem incapaz de aceitar a rejeição, decidiu que se Claire não poderia ser dele, não seria de mais ninguém. E ao tirar a própria vida, ele também fugiu da justiça, negando à família de Claire qualquer chance de responsabilização, qualquer resposta, qualquer encerramento. A dor da perda era imensa, mas junto com ela vinha a revolta. E por trás de tudo, um sentimento angustiante. Essa tragédia poderia ter sido evitada. Claire seguiu todos os passos que uma vítima é orientada a seguir. Tentou encerrar o relacionamento cedo, denunciou seu agressor aos seus empregadores, registrou um boletim de ocorrência, fez tudo como mandava o protocolo, confiou que o sistema iria protegê-la. Mas isso não aconteceu. Michael violou as condições de fiança repetidamente, ignorou as ordens de restrição. A cada infração, as consequências eram adiadas ou simplesmente não existiam. Os sinais de alerta estavam todos lá, mas ninguém agiu. No fim, essa negligência custou a vida de Claire. Algumas semanas depois, familiares e amigos se reuniram para seu funeral. Foi um dia de dor profunda, marcando a despedida de uma jovem mulher que ainda tinha muito a viver. Seus pais, Tricia e Martin Bernal, permaneceram devastados diante do caixão de sua única filha. Mas o luto não era o único sentimento presente naquele dia. O ambiente estava carregado de tensão. Durante a investigação, Martin, o pai de Claire, criticou a forma como tudo foi conduzido. Ele acreditava que mais poderia ter sido feito, não apenas pelas autoridades, mas também pelas pessoas ao redor de Claire. Contou que ela estava hospedada com ele antes de morrer, mas nunca revelou o real tamanho de seu medo. Se tivesse contado, talvez o desfecho fosse outro. Quando Tricia deu seu relato, o peso da culpa era esmagador. Em meio às lágrimas, admitiu que confiou demais no sistema. Eu achei que a polícia tinha a situação sob controle, mas foi meu erro e agora terei que conviver com isso. O silêncio tomou conta da sala. Dois pais unidos pela perda, mas divididos pela forma de lidar com ela. Após a morte de sua filha, Tricia Bernal tomou uma decisão. A história de Claire não seria esquecida. Movida pelo luto, ela iniciou uma luta por mudanças, determinada a evitar que outras famílias passassem pela mesma dor. Unindo-se a parentes de outras vítimas de perseguição, Tricia ajudou a fundar o Family Justice Center, uma organização dedicada a apoiar sobreviventes e pressionar por reformas na legislação. Juntos, eles travaram uma batalha para mudar as leis. E venceram. Em 2012, depois de anos de campanha, a perseguição foi oficialmente classificada como crime no Reino Unido. Uma conquista significativa, embora tardia para Claire, mas capaz de salvar outras vidas. Ainda assim, Tricia e seus companheiros de luta reconhecem que o progresso é lento. Muitas vítimas continuam sem voz. As autoridades, muitas vezes, só agem quando a violência já aconteceu. E nesse perigoso silêncio, os perseguidores encontram espaço para continuar. A história de Claire Bernal é uma prova incontestável de que a perseguição não é algo inofensivo. Não é um gesto romântico. É um comportamento predatório, perigoso e muitas vezes letal. Michael não apenas tirou a vida de Claire, ele destruiu seu futuro, roubou sua paz e apagou seus sonhos. Ele despedaçou sua família, deixando feridas que talvez nunca cicatrizem por completo, e expôs ao mundo o preço de um sistema que demorou demais para agir.
Isso nunca deveria ter acontecido, mas aconteceu, e agora o nome de Claire se tornou um alerta, um chamado para reconhecer os sinais, ouvir as vítimas e jamais, jamais subestimar um comportamento obsessivo, porque um único ato de violência pode destruir tudo.